Olá, seja bem-vindo a mais um programa proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros, onde nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, nós temos a possibilidade, nas redes da caridade, nessa interação, nessa troca de todos nós na condição de irmãs, irmãos de jornada evolutiva. O programa de hoje tem como tema central resgates coletivos e não temos a presença dos irmãos de jornada, o Wilson e Caetano, devido aos seus afazeres. Mas temos a alegria dos dedicados irmãos de jornada evolutiva, José Nilson e Adeilson Salles. Então, por favor, coloque aí, clique direitinho, divulgue para seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, faça a rede da caridade, não só essa rede virtual, mas a rede de caridade do coração espalhar na sua vida espiritual. Pois bem, então, a ideia de hoje, proposto, é nós fazermos alguma reflexão que aparece nesse livro, Ação e Reação. É um livro publicado pelo senhor André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, onde tem num capítulo o tema resgates coletivos. Então nós vamos dar a oportunidade dos irmãos José Nilson e depois Adeilson Salles dar seus bons dias iniciais e discutir, dialogar sobre o tema resgates coletivos. Bom dia, senhor José Nilson. Bom dia a todos que estão assistindo o programa. Um abraço bem forte em todos vocês. Que a paz de Jesus fique com vocês também. Bom dia, Adeilson. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, José Nilson. Bom dia, amigos e amigas aqui do nosso encontro semanal nas redes da caridade. É uma alegria a gente poder falar um pouco sobre a vida, trazendo aquilo que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos remete a refletir para poder encarar aí as lutas árduas desses tempos. O Espiritismo é a nossa base, a base da nossa fala, e os livros, como o de André Luiz hoje, servirão para a gente esclarecer muita coisa, Então, só para posicionar, quem não teve a oportunidade, aqui evidentemente a gente não vai abordar o capítulo inteiro, são profundos capítulos, mas só para as pessoas se posicionarem. Quando o Espiritismo completou, no ano de 1957, 100 anos, o benfeitor André Luiz, juntamente com outros benfeitores, propuseram trazer reflexões em torno do tema ação e reação. E no capítulo 18, o tema é resgates coletivos. Então ele vai mostrar que na colônia a qual ele está trabalhando, que é a colônia, que não é bem uma colônia, é um posto de socorro, ele usa o termo, Mansão da Paz, e dois benfeitores, Ascânios e Lucas, estão ali há vários anos trabalhando, e eles dão um depoimento que no tempo de Joana d'Arc, eles tinham sido cavalheiros, e sobre o efeito da embriaguez, eles jogavam do alto dos castelos os inimigos. E eles estavam se preparando para reencarnar no Brasil, na área da aeronáutica. Então eles iam ajudar o desenvolvimento da aeronáutica e, ao mesmo tempo, corrigir um equívoco do passado. Então é por isso que o capítulo mostra algo que a doutrina espírita esclarece quando a gente vê vários irmãos falecerem, desencarnarem aí. Então uma programação não é por acaso. Como é que o senhor José Nilson gostaria de abordar esse tema para os nossos telespectadores? Esse tema é bem caro para o Espiritismo, porque essa ação e reação, ele chama a atenção, o Allan Kardec, com a Pleide de Espírito, que organizou aquele trabalho chamado Espiritismo, ele diz que é uma das leis do universo, essa ação e reação, que muitas pessoas confundem com a lei do talião, que é diferente, não tem nada. A lei da ação e reação é uma lei divina. A virtude, a lei do talião é coisa dos homens, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque as pessoas dizem assim, por exemplo, o sujeito jogava lá de cima as pessoas, como você contou. Aí vai dizer, ele vai ter que ser jogado. Não, ele pode perfeitamente transformar isso de outra maneira, como você disse, vai trabalhar na aviação, vai realmente trabalhar lá de cima e vai ajudar muitas pessoas, até dos que ele prejudicou, outros não,
E é uma forma de resgate e provavelmente vai passar a sua experiência, às vezes dolorosa, porque faz parte, mas você vê que é diferente, porque a mão de Deus, ação e reação, a mão de Deus está sempre dando oportunidade aos espíritos. E a lei do talião é como a gente diz, olho por olho, dente por dente, é como a gente, se for fazer olho por olho, dente por dente, daqui a pouco não tem ninguém, todo mundo é caolho e todo mundo é banguelo, porque a lei seria... Então, a lei da ação e reação é uma lei fantástica, porque essa lei você pode trazer para as leis morais, você pode trazer ela para ser explicada pela física, você pode trazer ela para a compreensão da química em cima, no estudo da biologia, você pode trazer ela para a genética, você vai olhando, você vai trazendo ela em todos os setores, porque a lei faz parte das virtudes divinas, das leis divinas. Então, as leis divinas, ela tem uma conotação diferente. Então, essa ação e reação, com certeza, matou muita gente. Tem muitos médicos hoje, aí muitos, às vezes operando magnificamente, e às vezes foi um tremendo carniceiro lá atrás. Olha onde é que ele está o resgate dele. Ele está resgatando. Não quer dizer que ele poderia estar ali, não, ele está resgatando. Às vezes você pode fazer o resgate dessa forma, de uma forma equilibrada, que é isso que o Espiritismo diz. Então você não fica com sentimento de culpa, não. Estamos aqui, todos nós, no planeta de resgate, nós estamos resgatando alguma coisa. Mas a melhor maneira de resgatar é como Pedro chamou a atenção. Vai amando para cobrir a multidões de erros nossos lá do passado. É esse o caminho do resgate. Salles, ele comentou algo importante que da sua área, até né, da psicanálise, a questão da culpa, né? Como Sim. você visualiza isso? Né? Bem, eu queria citar o grande escritor, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. Ele dizia que, uma frase clássica dele, que eu uso para conversar até com os pacientes, ele dizia que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Então, a nossa visão enquanto encarnados, ela difere e fica muito comprometida quanto às leis divinas. E quando nós estamos fora do corpo, evidentemente que a nossa compreensão se dilata, é sob um outro ângulo. Então, enquanto encarnados, para compreender essa lei de ação e reação, que muitos conhecem também como lei kármica, nós temos a dificuldade de separar o entendimento daquilo que o Dr. José Nilson muito bem colocou com relação e a compreensão à lei de Talião. Claro que quando a gente está fora do corpo, sob a perspectiva espiritual e a perspectiva da imortalidade, a visão é outra, muito distinta. Encerrados no corpo físico, momentaneamente nessa experiência reencarnatória, nós temos uma visão muito limitada. Então, a nossa visão de Deus é uma visão dentro dos olhos da nossa perspectiva ética, moral, individual. A gente não tem muita amorosidade no olhar, né? Nós estamos ainda caminhando para isso. Evidentemente que a lei regida por um Deus amoroso e bom, como apresentou Jesus, não poderia trazer para o homem dente por dente, olho por olho, porque Deus não é punitivo, ele é eminentemente educativo. Então, como o nosso olhar ele é limitado, a gente, na penumbra da carne, a gente olha para as situações e acaba compreendendo de maneira distorcida que a lei de amorosidade do Pai Celestial, ela exige que você, se você atirou alguém de cima da muralha, você tem que ser atirado de cima da muralha. E não é assim, porque quando a gente reencarna, Zé Nilson colocou muito bem, nós temos aí um leque de possibilidades de mudar as coisas, de trilhar caminhos novos. Então, o amor é que vai fazer a diferença, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas lembrando que tudo traz uma proposta eminentemente educativa. As leis divinas não são leis punitivas. Assim como o nosso próprio arcabouço aí de punição, né, jurídico, né, dos nossos irmãos que estão encarcerados, privados da liberdade física, a proposta seria não de punição, para que eles vivam em condições subhumanas. A proposta de uma sociedade civilizada é para que esses que estão encarcerados pudessem ser educados para poder amanhã fazer parte do contexto social novamente.
Então, como o senhor vê isso, Sr. José Nilson, quando um paciente vem ainda assim preso a essas visões, essas crenças de ele está punindo, ele está sendo punido, é fácil lidar com isso, de mostrar para ele o Deus de misericórdia, já que tem vários anos na carne com essa visão assim distorcida da beleza de Deus? Essa autopunição é comum porque o sentimento de culpa é um sentimento comum em grande parte da sociedade. E como nas nossas vivências, com certeza nós fizemos algumas traquinagens, e o sujeito vem com a história da culpa. A cultura que foi passada, você imagina a igreja, com todo respeito a ela, mas a ideia do pecado ficou muito forte, então o sentimento de culpa é muito forte. Só que quando a gente tenta passar dentro da possibilidade de cada um querer absorver também, às vezes a pessoa não quer absorver, porque eu tenho que mostrar, olha, meu filho, se você é filho de Deus, se você tem a essência divina dentro de você, na essência divina não existe culpa. Na essência divina não existe culpa. A culpa é coisa nossa, a coisa do homem fez na sua caminhada evolutiva. O que você tem que saber é o seguinte: daqui para frente você tem que evoluir e você tem que buscar os valores da essência divina que está dentro de você. Então, se você errou, tudo bem, errou. Agora, vamos daqui para frente. Se você ficar fixo no erro, você vai cristalizar esse problema dentro de você e vai causar, porque a culpa é demais. Você vai se fechando, chega uma hora que, a depender da culpa, o camarada vai até para o episódio do suicídio, que é o que nós assistimos. E esse exemplo, uma vez eu falei aqui, mas eu volto a citar porque serve para as pessoas ver bem. Está o Cristo, o Judas Iscariote, que era um dos discípulos, e o Pedro. O Judas, na ânsia de querer forçar Jesus fazer o trabalho libertador como ele pensava, e não como Jesus pensava, forçou o episódio. Quando viu aquilo, caiu no sentimento de culpa violento. O Pedro também negou. Quando Jesus olha para ele e diz: hoje o galo vai cantar antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, quando ele vê aquela cena na hora, ele também bateu a culpa. Mas o que é que Pedro foi? Teve a culpa, chorou e partiu para cima e se transformou nesse gigante. O que é que o outro fez? Fez a culpa, absorveu a culpa, juntou a culpa e terminou no suicídio. Olha a diferença dos dois. A culpa tem, então, mas faz igual a Pedro, parte para cima. Errei, realmente errei, não devia, e vamos em frente. Virou o gigante. O outro, errei e ficou em cima do erro, sim. Olha o que é que deu. Lógico que todos dois, aí é que está a culpa. Então a pessoa diz, o sentimento de culpa é um adversário muito grande. Você precisa enfrentar isso. Não é você dizer que não tem, mas você precisa dizer: minha possibilidade de amar é milhões de vezes maior do que o erro que eu estou me culpando. Então diz, vamos se agarrar na possibilidade de amar que você tem, na possibilidade de fazer o bem, na possibilidade de você fazer o contrário agora do que você fez. Isso pode. Está cheio. O sujeito matou e depois ele vai ajudar muita gente. Está cheio disso. Não tem problema nenhum. Agora, então às vezes a pessoa aceita e outras vezes ainda a pessoa demora de aceitar porque ela acha que quem sou eu para amar, quem sou eu para fazer o bem, isso é coisa para espírito evoluído, isso é coisa para todo mundo. Os evoluídos já começaram a trabalhar antes de nós, mas nós, porque Deus deu condição de amar a todas as pessoas, não tem nenhuma que não tenha. Então, se você tem algum sentimento de culpa, você que está escutando, cai fora que esse não vai te ajudar nada. Já tomou consciência, agora vamos para frente.
É isso que interessa. Então, o senhor José Nilson, Deus, aproveitando aí a sua experiência, Sim. falou algo de um trabalho que, às vezes, as escolas, ou mesmo o lado religioso, às vezes, deixa de lado, o que seria esse autoacolhimento amoroso, né? Uma pessoa ter um olhar amoroso perante a vida, assim, diferente de amor próprio, que é sinônimo de egoísmo. Se você, possível, dê exemplos aí para o pessoal, né? Dentro desses... o Dr. José Nilson falou de Pedro, falou de Judas, e se você estudar a história desses personagens, né? O livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, através do Espírito Humberto de Campos, o irmão X, ele é pródigo de exemplos e de situações em que todos os personagens, de uma forma geral, vêm carregados com essa pecha do culpado, e muitos se imobilizam realmente e ficam paralisados. E é muito difícil, né? Nós dissemos em uma participação passada aqui que a culpa é um poderoso instrumento de manipulação da mente humana. E esse instrumento de manipulação, ele, ainda com todo respeito à Igreja Católica, há algumas teologias que, de certa forma, são dominantes no Ocidente, em que elas se utilizam do mecanismo da culpa para ir fazer uma barganha. Eu te proponho a salvação, você se mantém como aquele que segue os nossos postulados religiosos, e eu vou te absolver para que você possa seguir teu caminho. Mas o José Nilson falava com muita propriedade que essa libertação, ela parte de nós mesmos. Então, imagine Saulo, quando observa Abigail com a cabeça de Estevão no colo, e o remorso de estar diante de um homem que realmente era inocente, que ele tramou a morte, ele assassinou Estevão, ele é o mentor da morte de Estevão, para uma satisfação para o contexto religioso e social da época, em que ele tinha um status elevado e queria fazer valer esse status através da humilhação e da morte. Então, ele passa o período em que ele inicia a perseguição aos cristãos efetivamente, porque à medida que a culpa se acentuava no coração dele, ele queria aliviar essa dor que ele não sabia de onde vinha, e na verdade era a culpa, era o remorso, era aquela conjuntura de um profeta galileu que em todos aqueles que ele perseguia se revelavam com amor para ele, com um olhar de entendimento. Então, como é que eu posso entender aquele que eu vejo como inimigo, olhar para mim com amor? Como é que eu posso entender que Estevão, na hora do delírio ali, já nas vagas da morte, ela apresenta, esse é meu noivo, ou seja, o assassino dele, ela apresenta, esse é meu noivo, e ele diz, Jesus fala pela boca de Estevão, ele é um bom homem. Não teve uma reprovação, quer dizer, para a construção psicológica do vigoroso trabalhador do Evangelho, aquilo foi de um crescimento absurdo. E ele ainda completa dizendo, quando ele conhecer Jesus, ele vai servir com o mesmo amor, com a mesma dedicação. E isso, na estrutura psicológica de um homem inteligentíssimo, ele era um homem de inteligência rara, dentro das melhores escolas da época, proporcionadas pelo pai dele. Ele tinha um conceito, um intelecto rigoroso, mas e vigoroso também, né? Mas no campo da afetividade e do amor, ele foi crescendo com esses embates. Até que na luta, na continuidade, ele foi se libertando. E chegou um momento que ele fez a opção por seguir Jesus. Porque a gente tem que lembrar que assim como Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, Jesus apareceu para o orgulhoso senador Públio Lentulus, quando convidou, tete a tete, né? Me segue. E Públio Lentulus, né, depois que conhecemos Públio Lentulus, esse senador no Romance há 2000 anos, o próprio Emmanuel, o mentor do Chico, e a minha posição social? E a minha condição de senador romano? Então a gente tem exemplos clássicos e claros. Então, eu não sou Emmanuel, você que me ouve não é Paulo, mas nós somos filhos de Deus tal qual Paulo, tal qual Emmanuel. E eles carregaram culpa como eu e você muitas vezes carregamos. A diferença está em optar. Eu errei, né? Me envergonho, me confesso culpado, mas eu não sou o meu erro. Eu sou um filho de Deus, eu sou um espírito tal qual esses personagens da história cristã, com a possibilidade de caminhar em direção ao infinito,
a partir de agora, buscando crescer e buscando trabalhar. Aí sim, eu vou me libertar da culpa. Você sabe, não estou atrapalhando, porque está na internet, as pessoas podem entrar aqui e vai ver. Tá, é o caso de um conto pequeno. O Mandela tinha sido eleito presidente. Então o Mandela, de vez em quando, pegava os seguranças dele e ia num restaurante almoçar com os seguranças. E ele entra num restaurante e senta, e ele diz para um dos seguranças: está vendo aquele homem sentado ali na mesa, sozinho, almoçando? Ele disse: estou vendo. Ele disse: vá lá e diga que eu estou chamando para ele vir sentar aqui comigo, almoçar comigo. Aí o homem foi lá e trouxe. O cara não está mandando você, ele vai, mas o homem senta e tremendo, o cara tremendo, não olha para Mandela e treme e não diz uma palavra. Quando termina o almoço dele, o Mandela aperta a mão, ele vai embora. Aí um dos seguranças disse: esse homem deve estar muito doente, porque ficou o tempo todo tremendo, não dizia uma palavra. Aí ele disse: ele não está doente, não. Eu conheço ele era lá do presídio que eu estava. E ele muitas vezes me torturou lá, porque ele recebia ordem, me torturava. Ele disse: torturava de tal forma, com tanta dor, que eu chorava da maioria das vezes. Chorava, ele me humilhava depois e no final ele fazia xixi na minha cabeça. Ele disse: hoje eu trouxe ele ficou tremendo, que ele pensou que eu fosse vingar, dizer alguma coisa. Mas, na realidade, quando eu estava na cadeia, quando eu vim embora, é uma frase de Mandela, eu deixei o meu ódio lá na cadeia, porque se eu trouxesse comigo, eu continuaria preso. Então serve para a lição para a gente ver da culpa. Tá, essa lição está na internet, dá para a pessoa entrar. Mandela lá no restaurante com os amigos, ele curtinho, o caso é ele mesmo, Mandela mesmo contando. Então você olha aí como é que ele fez. E o outro é que estava cheio de culpa agora, o Sim. outro. Mas ele, graças a Deus, estava libertando-se dessas amarras todas. Agora, tem esses resgates, como o tema está dizendo, coletivo. Às vezes é uma coisa coletiva, como agora no episódio dessa pandemia aí da coronavírus, faz parte desse resgate coletivo. Mas a gente tem que ver que até mesmo nos resgates coletivos, olha no filme Nosso Lar, que as pessoas vão lembrar, quando vai chegando muita gente, ali na Segunda Guerra Mundial, você vê que tem pessoas, teve um resgate coletivo, mas tinha pessoas que vinham de maca, tinha pessoas que vinham andando, crianças andando. Então, o resgate coletivo, até mesmo a maneira de receber é diferente um do outro. De acordo, você vê ali, era bem claro. Tem uns que já entravam andando, quer dizer, ele estava pronto, estava bem. Criança entrando, andando. Ali a cena mostra de um resgate coletivo fantástico. E agora, de novo, nessa pandemia, é uma lição fantástica para todos nós, esse resgate coletivo. Desculpa, então eles estão mostrando aqui para a gente ver, quem está nos acompanhando, eles estão mostrando uma cena de Nosso Lar, né? O senhor José Nilson está fazendo essa observação, o resgate, ou seja, vamos fazer uma metáfora para uma prova, uma prova de matemática lá, de soma, de subtração. Todo mundo vai ser aplicado a mesma prova, mas o meu olhar, né? Minha tarefa aí como estudante aí cósmico, será que eu quero realizar a prova, desempenhar a prova, ou eu quero ser uma pessoa meio rebelde, eu quero fugir no dia da prova? Então fica essa reflexão para todos nós. O Adilson Salles fez a observação, quem às vezes não pôde comprar o livro, vá na Rede Mundial de Computadores, baixa o livro, tem disponível e converta o dinheiro do livro numa instituição de caridade, o livro Profundo Paulo Estevão. Porque ele estava convidando, nós vemos essa reflexão que aqueles que foram convidados por Jesus não são espíritos puros, né? Foram como a gente, criados simples e ignorantes por Deus, e por Jesus está sendo convidado constantemente a desenvolver as virtudes das leis divinas. Então fica como convite. O que eu estou diante da vida, diante às vezes dessa provação que eu passo, ou mesmo essa expiação? Qual é o meu olhar?
Eu estou querendo crescer, aprender como aprendiz da vida, ou infelizmente ainda estou recalcitrante, rebelde? Às vezes a vida momentaneamente afastou um parente querido, né? Eu estou viúvo, por exemplo, ou viúva, afastou depois um outro parente, e o meu olhar diante do Criador. Eu briguei com Deus. Eu preciso brigar com Deus, se Deus, a missão de Jesus foi mostrar um Deus de amor, justiça, caridade, misericórdia. Olha a palavra bonita, misericórdia, que ele veio mostrar. Por que eu preciso ficar bravo com Deus? Eu que tenho tanta informação, às vezes, como católico, evangélico, o mesmo espírito. Então fica aí como reflexão. E quem é jovem, o Adelson Salles escreveu um livro voltado para os jovens sobre Paulo Estevão, mostrando aí a importância aí desse lado aí ao jovem atual. Será que eu posso sair de Saulo, às vezes um jovem muito rebelde, e transformar num Paulo, um jovem mais cooperativo perante a sociedade, né? Então fica também essa reflexão. O Salles quer fazer mais alguma observação? Por favor, fique à vontade. Não, eu ia falar acerca dessa pandemia, né, que a gente pode ter um olhar de compreensão também como esse processo de resgate coletivo. Então você vê a manifestação da enfermidade dentro do seio de uma mesma família, em que uma pessoa desencarna, outra fica, consegue superar a problemática da doença. E a gente precisa procurar aqui na Terra, eu disse agora há pouco sobre o pensamento do José Saramago, né? É preciso sair da ilha para enxergar a ilha. O nosso olhar precisa ser um olhar um pouco mais abrangente, para além da nossa rebeldia, para além da revolta que nos caracteriza. Porque não existe uma condição de punição, né? Nós temos um histórico reencarnatório, nós não estamos vivendo a primeira vez aqui na Terra, então existe uma história que a gente vem compondo através dos séculos. E é claro que, a depender da história de cada um, dentro de um mesmo processo de prova, como é a pandemia, né? Eu costumo dizer que a pandemia é uma prova planetária, mas com consequências individuais. Tem gente que estava dormindo antes da pandemia e continua dormindo durante a pandemia. É um processo letárgico, né? De despertar perante as leis divinas. Então, é claro que, para o nosso olhar, que sofre muito na despedida de um ente querido, e é justo e natural que se sofra, mas é preciso que a gente compreenda, cada um de nós compõe a sua história, vem compondo a sua história ao longo das vidas sucessivas, e para o que nos parece, aos nossos olhos, um momento triste da partida de um ente querido, é porque para aquele ente querido, para aquela pessoa, é chegado o termo desta vida física, sem que exista o termo da vida do espírito, que essa é imortal e continua. Por isso que, se nós detemos o nosso olhar apenas na vida presente, evidentemente que o nosso entendimento vai ficar comprometido e nós não conseguiremos nem vislumbrar de alguma forma, mesmo que pálida, o amor e a misericórdia de Deus. Eu lembrei ainda há pouco, o senhor José Nilson, Adelson Salles pode até se aprofundar, no Brasil teve aquela cena muito forte, né, na década de 70, que mais tarde o senhor Francisco Cândido Xavier vai explicar, e até com a presença do benfeitor André Luiz, que é o incêndio do prédio Joelma. Então o André Luiz até dá dicas que, a partir do momento que vai diminuindo o oxigênio, o espírito já não sente, ele parece-me que desmaia, né, ele não sente que está, vamos dizer assim, no fogo. E vem a reflexão depois por parte do médium, que aqueles espíritos que passaram por aquela cena delicada do incêndio do prédio Joelma foram bem recebidos na espiritualidade, a qual o senhor ressaltou ainda há pouco no livro Nosso Lar. Ou seja, eles estavam resgatando algo do passado. Então, se vocês puderem também falar algo, porque às vezes o nosso web telespectador assim, tem uma idade que às vezes não procurou, mas tem nos documentários da Rede Mundial de Computadores, esse depoimento de Chico Xavier explicando o incêndio de Joelma, né? Cenas assim delicadas. Né? Esse incêndio de Joelma que chamou muita atenção, porque foi uma coisa muito forte aqui em São Paulo, mas tem um incêndio que eu também gostaria de aproveitar, já que você falou, que foi de um circo no Rio de Janeiro, Niterói. O circo pegou fogo ali e foi uma carnificina, uma quantidade de gente queimada. E na época estava começando a vida médica na Santa Casa do Rio de Janeiro, o Ivo Pitangui.
O Ivo Pitangui já tinha enveredado para a cirurgia plástica, tinha ficado um tempo nos Estados Unidos, voltou e começou o trabalho. Então o Ivo Pitangui, naquele dia, porque normalmente, olha a história dos resgates como é, normalmente a história da medicina até aquele dia era assim, o sujeito está queimado, mais de 60% do corpo dele queimou, não adianta fazer nada, que ele vai morrer mesmo, vamos fazer dos outros. O Ivo Pitangui pegou a equipe toda de estudantes e foi para lá. E ele disse o seguinte, todos é para ser ajudado, não tem negócio de 60% não. Então ele pegava aqueles que estavam ruins, ele colocava soro, dava remédio para melhorar a dor e passando coisas que podia aliviar, e os outros tratando normal como precisava tratar. Lógico que muitos daqueles muito queimados, todos desencarnaram. Mas naquele instante, o Ivo Pitangui criou em nível mundial, para a medicina toda, que todos os queimados têm que ser ajudados. Não interessa se passou de 60, 70, está vivo, está sofrendo, é para ajudar. Ele marcou aquele instante mundialmente, ele chamou a atenção como cirurgião plástico naquele instante. Olha, talvez esse menino fazendo um resgate lá atrás e se transformou num baluarte da medicina, porque essas grandes figuras são patrimônios do país. Patrimônio, por exemplo, o Ivo Pitangui é um patrimônio do Brasil, cultural, na cirurgia plástica, como Zerbini na parte do coração, como Oscar Niemeyer na arquitetura. Nós vamos pegar cada área dessa, esses patrimônios. Então ele virou um patrimônio em cima da história do resgate. Olha, talvez ele seja alguém lá que estava vivendo a lei da ação e reação agora de uma forma nobre, porque ele leva para o mundo inteiro essa ideia. A cena do edifício. Aí a cena do edifício, Joelma. Foi um momento também de grande sofrimento, porque as pessoas ficam ali queimadas entre desespero e pula, e aí a morte acelera. Como nas Torres Gêmeas, né? O atentado de 11 de setembro e muitos outros atentados. Mas eu queria assim dar uma... Como eu falei do livro Há 2000 anos, falei do livro Paulo Estevam, eu queria citar novamente o livro Há 2000 anos para trazer um resgate coletivo, que foi no final lá do livro, onde o personagem ele pereceu e desencarnou quando da erupção do Vesúvio. Ele vivia em Pompeia, né, o orgulhoso senador Públio Lentulus, e ali ele pereceu junto com outras pessoas num resgate coletivo. Então a história é muito bonita, vale a pena ser lida, né? Você pode acessar aí na internet. Há 2000 anos, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, onde traz essas nuances. Fala sobre a culpa, fala sobre resgates coletivos e traz uma grande contribuição aí para o nosso aprendizado, né? Ético-moral e sem falar do conteúdo emotivo, né? Que o livro traz. É um livro muito, muito bonito, realmente. O senhor José Nilson fez a observação a questão do circo. Um benfeitor, o cavalheiro Humberto de Campos, nas suas belíssimas obras, na obra de Pontos e Contos, tem um capítulo intitulado Tragédia no Circo, que ele vai descrever que a tragédia no circo em Niterói, que é ali no ano de 1967, aquelas pessoas envolvidas foram antigos senadores, mulheres senadores que no passado, infelizmente, a serviço de César, traziam pessoas cristãs e viam queimadas, né, em labaredas vivas. Então, é muito profundo. Ali, você que tiver um tempinho, pegue o livro, estude o livro, vai mostrar esse bastidor, claro, com autorização, né? O benfeitor traz com autorização de todos os personagens, ele dá dicas quem foi no passado, no tempo do Cristo, as pessoas envolvidas e ali estavam resgatando. Então fica essa reflexão para todos nós, né? A nossa ação, às vezes equivocada de hoje, somente através com muito amor e muita misericórdia perante a mim mesmo, a reação será lá no futuro, não necessariamente a ação de hoje. A reação já é hoje, dependendo aí do meu nível, né, espiritual. É uma lição, porque você vê quando eu disse que o Ivo Pitangui disse ali, não é para abandonar ninguém, é para tratar todo mundo.
Até isso serve para as lições nossas. Esse camarada não tem mais jeito, está viciado no crack, nos últimos extremos, esse camarada já está todo doente, todo deformado. Não tem problema, ele está. Mas se você der uma xícara de leite para ele, você não está cometendo erro, está acertando. Se você fizer uma prece para ele, está ajudando. Se você falar de Deus, apesar dele estar todo perturbado, mas está ajudando. Então, ajudar é para ser uma das marcas nossas até o fim, até o fim. Tá. Aí, outra cena, esse brumadinho, né? Outra, lembrar brumadinho, o resgate coletivo. Está mostrando ali o resgate coletivo da cena. Então, você veja que essa coisa da coletivo é sempre esse pensamento. Jesus, quando encarna na Terra, ele vem fazer um resgate coletivo deste povo todo, que nós estamos aí, nesse meio. Jesus veio resgatar, ou seja, veio trazer Deus para cada um de nós, dizer, ó, Deus está dentro de você, mas você precisa conhecer. E eu estou falando que ele existe, estou dizendo que ele existe, estou demonstrando como é que você vai na direção dele. Então, por isso que Jesus é esse caminho, ele vem demonstrar, ele diz, ele está fazendo um resgate coletivo da sociedade toda. O nosso planeta é um planeta atrasado e vai mudar. E o Mestre Jesus é o comandante dessa mudança. É o pastor, né? É o pastor, por isso que ele diz, é o pastor. E ele diz, nenhuma das ovelhas que meu pai confiou será perdida. Ele está dizendo para nós. Então, olha a confiança que Jesus tem, a certeza que Jesus tem que nós iremos no caminho da evolução, na direção de Deus. Ele tem certeza, ele não está deixando dúvida, ele está dando certeza para cada um. Então, isso é muito importante para você ter consciência do potencial imenso que tem dentro de você. Estão colocando a imagem há 2000 anos, a recomendação, então você vai lá, compre o livro, né? Ajude as editoras, ajude todos os envolvidos na produção do livro, né? E o dinheiro vai ser convertido, é claro, na Federação Espírita Brasileira, auxiliando várias famílias. E se não puder, é claro, comprar o livro momentaneamente, então baixe o livro e mais tarde, quando tiver condições, eu sei que você, querida irmã, irmão de Jornada Evolutiva, não vai ficar com dinheiro e vai converter a uma obra cristã de caridade. Então fica aí o convite. Agora, aproveitando isso que o senhor José Nilson falou e o Adeilson, veio na mente a questão da Revista Espírita de 1866, quando Kardec vai dizer que o ápice do materialismo, né, indo já para um mundo, vamos dizer, usando aí o linguajar do benfeitor Santo Agostinho, mundo de regeneração, seria o suicídio. Então, no artigo, que é muito profundo, ele falou, a partir do momento que já aumentar o número de suicídio, o suicídio entre crianças e jovens, podemos já vislumbrar, né, essa questão da dor no ápice e as pessoas voltando ao amor. Se possível, Adeilson, que fala muito com jovens, né, e lida às vezes com educadores e pais, faça essa reflexão da importância, né, desse diálogo, né? Então, a gente percebe hoje, né, não apenas como dentro do nosso trabalho na doutrina espírita, mas como psicanalista mesmo. Eu, por exemplo, a minha paciente mais nova tem 11 anos, né? E aí eu transito 11, 13, de 15, 60, 70, 80. E existe um quadro que liga todos os corações, que é a angústia, né? Inclusive, a gente vai falar sobre esse tema numa palestra no Luiz Monteiro de Barros. Que é a angústia de não ser ouvido. O título da palestra é Pai, me deixa falar. Subtítulo, a angústia de não ser ouvido. Porque existe essa solidão na vida das pessoas, existe uma incompreensão, existe o pouco ouvir, né? Você se dedicar e ofertar o seu ouvido para o outro que sofre. Já dentro do lar, que muitas vezes dentro da nossa casa, as crianças e os jovens podem estar pedindo socorro e não serem vistos. É interessante isso. E quando acontece a tragédia do suicídio, os pais se indagam, mas ele estudava numa boa escola, ele tinha uma boa alimentação. Acontece que uma boa escola, uma boa alimentação não é garantia de uma educação assertiva. Uma educação assertiva
é aquela que contempla, segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, no texto que ele escreve sobre educação, ele fala que é preciso preparar a criança e o jovem para que ele entrem na vida material preparados para as lutas morais. Então, a gente trabalha a ideia sempre, quando somos convidados a falar sobre educação, que o espírito ele tem duas asas para poder alçar voo. A asa do intelecto moral, né, que é a família que dá, da ética moral, e a asa do intelecto. Essa asa é a asa da sabedoria que a gente busca no mundo, nas escolas. O voo, para ser bem empreendido, o personagem, o espírito, a criança, o jovem, precisa dessa asa da ética e da moral que só a família pode dar, fortalecida, porque é ela que sustenta o voo. Se a minha criança, o meu jovem, tem apenas a formação acadêmica, e a gente sabe que no Brasil, formação acadêmica de qualidade é a escola paga. Então, seu filho pode ir estudar em Harvard, em Stanford, em Cambridge, na Unicamp, na USP, nas melhores universidades do mundo, e nem assim ele tem garantia de felicidade, porque alunos que se formam em Harvard, em Stanford, em Cambridge, se suicidam. Porque não tem dentro de si as respostas, aquilo que dá base para a vida de qualquer ser humano, que é enfrentar os reveses da vida. Isso é a família que dá o preparo. A própria religião, não é, quando bem conduzida e bem interpretada, também é caminho que ampara o desenvolvimento do espírito. Então, como existe apenas a demanda do mundo, a demanda do mundo é aquela que me confere o status quando eu me formo em Harvard ou na USP, não importa, ou na Santa Cecília, aqui em Santos, e eu acredito que aquela formação vai responder às minhas angústias, mas não vai. Não atende às minhas necessidades enquanto espírito. Eu tenho necessidade de um outro tipo de saciedade. O assunto é vasto, né? Famílias fragmentadas. Não é? Pais que estão dentro de casa, mas não estão dentro da vida dos filhos. Tudo isso compõe um quadro hoje que nos assusta, porque as pessoas estão precisando da água que dá saciedade, que é do carinho, do afeto, da presença, da referência, da segurança familiar. Então, crianças jovens transitam. Hoje, o vazio é refletido por uma criança que liga para o CVV e fala com o atendente: pede para o meu pai ficar em casa. Pede para o meu pai parar de bater na minha mãe. Então, o assunto é profundo, mereceria um outro dia uma discussão sobre educação, sobre Leon Denis, esse artigo dele no livro Depois da Morte. Leon Denis, Depois da Morte, se a nossa produção tiver imagem e quiser lançar, é um tratado pedagógico para o espírito imortal. E quem está nos acompanhando, aproveita, a produção já colocou aí, amanhã no Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros, 5 horas da tarde, já está lá as portas abertas, o Adeilson Salles vai tratar de um tema, você pode aproveitar, né, ir e depois até dialogar com ele e tal, olha, já estão mostrando direitinho, tá bom? Então fica lá um convite a você, querida irmã, irmão, ouvintes ou web telespectadores, e juntos aprendermos a importância, ou titular, pais e filhos, a angústia de não ser ouvido. Então, vale a pena. Silva Jardim 1, né? Silva Jardim 1. Silva Jardim 1, isso é do mesmo. A Silva coincidência, ele vai também na Semana Espírita. Isso, daqui a pouquinho a produção vai colocar o folderzinho aí, a gente vai divulgar. Hoje temos, então, a Semana Espírita de Santos, a 69ª Semana Espírita de Santos, onde temos a presença do Adeilson Salles, e amanhã encerra-se, né? Aí vocês estão vendo o folder, né? Então hoje, o Adeilson Salles, às 20 horas, por favor, no horário de Brasília, coloca aí. Ah, mas eu vou sair, eu quero sair porque sábado é dia de pizza. Não vai, mas primeiro alimenta a alma para depois alimentar o corpinho físico, não é isso? E amanhã, domingo, termina o irmão Paulo César, tratando aí de um tema muito profundo, né, o câncer, e ele vai dizer aí também os aspectos espirituais envolvidos. Então, e é virtual para as pessoas. Isso, é tudo virtual, né? Mas isso não impede de você interagir. Então, é claro, vai estar lá um mediador. Eles, é claro, são os atores principais na apresentação desses temas profundos e convidativos, mas isso não impede você fazer perguntas, e mais tarde, se não puder essa troca, os organizadores aí da USE com certeza conduzirão para os dois cavaleiros, tá bom? Temos também a propaganda da caneca, então a produção gentilmente está colocando essa imagem bonitinha das canecas girando aí, né? Quem sofre de labirintite não fica vendo muito não, para não, né? O seu José Nilson está girando muito, né? Mas fica aí o convite, como fala o Caetano,
é uma campanha mundial, né? Então você que está às vezes na Alemanha, nos Estados Unidos, quer ajudar, ajuda. Compre e dá de presente para alguém que está no Brasil, né? E aí então você liga para o Centro Espírita de Caridade, está o número aí na frente, por favor, ó, 13 32 23 56 35, e você está mantendo não só esse programa, mas as atividades assistenciais do Luiz Monteiro de Barros, voltada a várias frentes, né? Por favor, entre. Aí é mais conhecida como a República dos Idosos. Então tem lá a República dos Idosos, mas tem outras frentes, como qualquer casa de caridade, né, cristã, na cidade de Santos e no mundo, tem várias frentes de trabalho. O que não falta é trabalho na seara de Jesus. A produção gentilmente está nos lembrando que eles também estão fazendo uma campanha agora, finaliza-se o ano, tem a campanha voltada às crianças, né, vai vir o Natal, e para as crianças estão necessitando shampoo, condicionador e absorvente. Então fica aí como um convite, às vezes você quer ajudar, né, tem a empresa que você trabalha, né, tá pensando, final de ano, qual instituição a gente vai poder ajudar? Então fica aí, ó, projeto Criando Asas, campanha Higiene e Saúde, e no momento, por gentileza, esses focos aí, o shampoo, né, o condicionador absorvente é o que mais está necessitando, então você pode entrar em contato com a Adriana ali, gentilmente, está o número 1399-772-1720, ou com a Vitória 1398-169-6670. A produção, de acordo aí com o relógio, né, o amigo do tempo, agora é o horário do Evangelho, então o Evangelho está do lado do Salles, fica aí como convite, Salles, abrir o Evangelho, a gente começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por livre e espontânea pressão eu abro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho. Injúrias e violências, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Por esta, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5, é o item 1. O item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Bem, esses 3 itens já são suficientes para a gente passar o resto da vida conversando, né? Ainda mais no contexto atual em que a gente se depara com uma falta de respeito, as redes sociais onde as pessoas são execradas, em que se exerce um juízo de valor sobre o outro sem se conhecer o outro. Então, na lição, no convite do Evangelho, para que a gente possa refletir um pouco na nossa postura, né? Termos um olhar mais humanizado para as pessoas, entendendo mesmo aquilo que não nos agrada, como direito do outro se manifestar, e ele vai aprender certamente com opinião, com aquilo que ele traz para a vida dele, como legenda de vida. A nós, para a preservação da nossa paz, já que somos convidados a ser mansos e pacíficos, cabe respeitar a diversidade da vida, porque Deus, na sua beleza e majestade, se mostra justamente nessa diversidade. Sr. José Nilson, por favor. Essa coisa do manso é muito interessante, porque se você quer mansuetude, você tem que trabalhar de dentro para fora, para você ser manso dentro de você, para você ir causar essa mansuetude. Esses dias eu observando uma personagem na televisão e vi um apresentador lá que tem programa toda tarde. Então tem vários, não só tem um, né? É bom que ninguém vai nomear, porque tem vários que faz isso. Homens, mulheres, vários tem. E eu fiquei assim a pensar na hora, eu digo, puxa, essa pessoa tem uma possibilidade imensa, porque ele fala com milhões de pessoas diariamente, e ele tem 20, 30 anos fazendo isso e nunca parou para pensar
o que é que ele está aproveitando dessa oportunidade, porque ele está levando muitas vezes fofoca, intriga, aquelas coisas. Verdade. Eu digo, ele poderia aproveitar, olha que fantástico ele aproveitava. Agora eu digo, agora trazendo para cada um de nós temos possibilidades de levar paz para as pessoas, para nós e para as pessoas. Nós temos também possibilidade de levar atrito, de levar agitação, nervosismo. Nós temos possibilidades. Então a escolha é nossa. Nós podemos usar essas possibilidades de levar paz. Se você disser durante o dia 10 coisas que ajude a pessoa a ter paz, só às vezes, olha, tenha paciência, confie em Deus, vamos, não, esse está desesperado, mas você já vai conversar com o seu médico, às vezes não é isso que você está pensando. Está desesperado? Conversa com o teu advogado, ele vai mostrar que a solução não é essa. Conversa com o teu contador, ele vai dizer que não é assim como você está pensando. Às vezes são coisinhas simples que você diz, você está grávida, minha filha, mas gravidez é saúde, você está preocupada com isso, não é doente, você é mulher sadia. Às vezes, se você levar frases de paz, se levar 10 por dia, durante um mês, olha, 10 vezes 30. Durante um ano, quando você levando 10 por dia, se ele olhar, dentro de poucos anos, ele fez milhares de manifestações de paz. Agora, ele precisa primeiro saber assim, então isso existe, tenho essa possibilidade e começar a trabalhar essa possibilidade. Talvez o que esteja chamando a atenção é o seguinte, você pode ser um mensageiro de paz. Porque Jesus, ele veio trazer isso para as pessoas. A paz de Deus para as pessoas. E os discípulos dele diziam, a paz de Jesus fique com vocês. E ele veio ensinar para nós também fazer isso. Então você pode ser um mensageiro de paz aonde você estiver, no lugar que você estiver. Porque é como uma pessoa diz, o sujeito foi lá, o marido brigou com a mulher. Ela chegou lá, deu um tapa no filho. O filho foi lá, deu um pontapé no cachorro. Olha a coisa, como é que a coisa vai tomando um caminho. Que nós, às vezes, precisamos... aquele cachorro pode morder alguém. Olha o caminho que vai ter. Mas vai chegar uma hora que alguém tem que parar. Então, o melhor caminho de parar é você ser mensageiro da paz. Agora, para você ser mensageiro da paz, você tem que saber assim, o que é que eu vou dizer para as pessoas? Tome o Cristo como referência, por isso que ele leu agora na mensagem tudo do Cristo. Tome o Cristo como referência, o Cristo ensina como é que você seja mensageiro de paz. Ou seja, ele diz, perdoe mais, ame mais, ajude mais. É assim que ele está chamando, basta a agonia do dia, não ficar com muita agonia. Aquela história que nesse instante falamos, o materialismo seca a alma. Por isso que o materialismo leva para o caminho contrário. Então você saber que você é filho de Deus e que tem um potencial imenso dentro de você, isso já é um caminho fantástico para a história da paz. Bom, a equipe técnica está dando a dica para todos nós, então vamos chegando então no finalzinho, então sai se possível fazer as suas despedidas aí, por favor. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de nós podermos conversar sobre temas relevantes e aproximar o Espiritismo do cotidiano das pessoas. Então eu creio que tirar dos livros, trazer para o nosso dia a dia, para as nossas próprias dificuldades, é sempre possibilidade de já ter no Evangelho, no Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, a terapia, né, proposta por Jesus, que não é a terapia da nossa santificação, nem uma proposta de canonização, é uma proposta de humanização da nossa fala, humanização do nosso olhar. Não se torture por não conseguir fazer coisas que nem Deus espera que você faça ainda, mas tenha em mente que é sempre possível empreender um caminho para que a gente possa ser cada dia melhor. Muito obrigado, Dr. José Nilson, da Alessandro, aos amigos e amigas que nos acompanham, irmãos e irmãs de Ideal, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Sr. José Nilson. Agradecer às pessoas, né? Se você está vivendo algum problema coletivo, né, ou individual, uma provação individual,
Tenha paciência, lembre que não existe provação permanente. Não existe tempestade o tempo todo. Uma hora a tempestade vai parar. Então fique sereno, que às vezes a tempestade é brava, mas daqui a pouco ela para e vai ficar. Então, o teu sofrimento, seja qual for, ele tem limite para acabar. Pode ficar certo. Talvez já esteja muito próximo do encerramento dessa prova tua. Mas com paciência, porque se você se revoltar, não adiantou nada. E um abraço forte em cada um de vocês. E lembrar dos livros que foi citado hoje. Quem não leu esses livros, leia. Mas foi citado Paulo Estevam, Ação e Reação, foi citado... Há 2000 anos? Há 2000 anos, foi citado Depois da Morte. Depois da Morte, Leão Denis. Foi citado Nosso Lar e foi citado do Humberto Contos e Contos. Pontos e Contos. E Boa Nova também. E Boa Nova. É Esses livros, quem puder ler, leia, porque são livros muito importantes em termos de conhecimento para todos nós. Um abraço a cada um de vocês e um cheiro nas meninas que estão nos escutando. Alessandro, só um detalhe, para parabenizar a produção, né? Hoje muito assertiva, sempre assertiva, mas hoje em especial, com as imagens ali, pontuais, ajudou muito para esclarecer o assunto. Então fica registrada a nossa gratidão a toda a equipe aqui presente, a equipe espiritual que com certeza jamais desampara cada um de nós, e você, querida irmã, irmão de Jornada Evolutiva, para acolhermos a vossa casa física, a vossa casa mental. Vamos finalizando com essa voz doce de Elizabeth Lacerda, com imagens bonitas, é como devemos retornar no mundo espiritual diante de qualquer resgate, e meados a flores, as flores da vitória espiritual. Que a paz do Cristo esteja sempre presente em vossas ações. Muito obrigado. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja sempre